Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Vasconcelos, Ana Cristina Vasconcelos, AC Vasconcelos, tanto faz. Eu sou a autora do Método Angel 22. Autora, não diria bem, sou o canal, sou a pessoa responsável por transmiti-lo. Fui usada como um canal para passar esta mensagem que é de todos nós. Então o livro no fundo é de todos. Este é o primeiro de uma série de vídeos que vão fazer parte do Angel 22 Campus, que é, digamos que, um sítio, um conjunto de vídeos, um conjunto de informação para vocês, onde nós podemos ir para ouvir informações para ter uma qualidade de vida melhor, para aprender a viver melhor, para, digamos que é aquelas informações que nos poderiam ensinar na escola, mas ainda não, mas penso que um dia estas informações sobre lidar com a vida, com os problemas, com as emoções, sejam um assunto de todas as escolas, para que a gente em jovens, a raça humana, comece logo a aprender a lidar com os seus problemas, com a parte emocional. Bom, este é o primeiro vídeo sobre o método Angel 22, vou fazer vários para vocês, tirando dúvidas, falando sobre as coisas que eu escrevi no livro, e hoje vai ser o início, portanto vou falar sobre a autora, sobre mim, falar um pouco do processo que me levou a escrever este livro, que não está neste livro propriamente, não está no Método Angel 22, não explica exatamente o processo. É sobre isso que eu estou a fazer agora o segundo livro, que me fala de todo esse processo, de como é que eu cheguei ao método. A única coisa que eu gostava assim de falar aqui sobre a autora, sobre mim, é que eu não fui sempre assim, eu não fui sempre assim, este ser humano calma, serena, de bem com a vida, capaz de gerir aquilo que eu sinto, acordada, observadora dos meus pensamentos. Eu fui, há uns anos atrás, é como se eu tivesse tido outra vida, há uns anos atrás eu passei por um processo muito difícil de dor, de esgotamento profundo, onde eu fui obrigada a acordar, portanto foi uma dor tão profunda que essa dor acordou-me. Mas é um processo demasiado longo, não vou agora estar aqui a explicar, mas eu só quero que vocês saibam que todo o santo tem um passado e todo o pecador tem um futuro. Isto quer dizer que o meu passado eu não fui sempre assim, calma, de bem com a vida, feliz, alegre. Eu fui muito triste, eu passei momentos muito difíceis, mas no dia em que a gente decide virar a folha, no dia em que a gente decide eu vou conseguir mudar isto, e começamos a fazer o trabalho interior, porque interiormente o trabalho é difícil, tem que ser consecutivo, tem que se fazer constantemente para começar a ver resultados, mas vamos começar a ver resultados se vocês fizerem este trabalho de meditação interior, limpeza de corpos de dor, observar os vossos pensamentos, ter consciência daquilo que vocês estão a pensar. Tudo isso vai fazer com que vocês fiquem mais acordados, porque no fundo é tudo uma questão de alinhamento. E este processo profundo de tristeza profunda e de esgotamento profundo por o qual eu passei, foi como um teste de fé para mim. Eu que sempre fui espiritual a minha vida toda, desde criança, que tenho sensações, que vejo coisas, que sinto coisas, e tudo e sempre ouvi uma voz interior que me encaminhava, como se eu estivesse sempre acompanhada. Toda a minha juventude foi passada assim, e houve uma altura da minha vida que eu decidi questionar isso tudo, decidi questionar, mas será? Toda a gente à minha volta era tão racional, será que realmente eu devo seguir esta voz interior? De onde é que vêm estas minhas certezas interiores? Comecei a questionar de tal maneira todo esse processo, foi de tal maneira doloroso e grande, porque a minha vida até aí tinha sido construída com base nessa minha voz interior. Então de repente, quando eu questionei, tudo aquilo que eu tinha construído até aí tinha que ser questionado também. Então eu deixei de acreditar, esta é a verdade, eu deixei de acreditar, deixei de ter fé, fechei completamente este meu mundo espiritual. E quando isso aconteceu, pensei assim, se as coisas não estão a correr bem, porque se calhar eu estou a ser levada demais pelo meu coração ou para a parte espiritual, vou ser racional. E quando eu comecei a ser racional, o que é que aconteceu? Passado uns tempos eu estava ainda pior.
Mas muito pior ainda porque eu depois deixei de ouvir a minha intuição, deixei de saber, deixei de conectar com este mundo interior que eu sempre conectei desde criança. Isso foi assustador para mim, eu passei momentos de muita solidão, de muito medo, enfim. Isto para dizer que eu queria acionar esta parte interior e deixei de conseguir conectar interiormente. E depois tive processos muito difíceis até que eu fui sendo encaminhada pelo universo a acordar através de sonhos, através de situações, sincronicidades, enfim. Tudo isso depois eu explico no meu próximo livro, mas posso ser que tinha muitos ataques de pânico, tinha tudo era motivo para eu estar triste, não havia motivo para eu ser feliz, tinha medo de sair de casa, tinha muitos medos e tinha terror de ter ataques de pânico na rua. Tudo isso foi ultrapassado, graças a Deus, porque isso fez parte de um plano do universo para me alinhar, para eu depois poder escrever este livro para vocês. Então, se você está a passar por um processo difícil agora, aguente, porque esse processo difícil pode ser apenas o alinhamento do universo para você começar a fazer algo sagrado na sua vida. É tudo uma questão de alinhamento, e se nós não temos a frequência no nosso campo energético daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós queremos seguir, nós vamos ter que fazer, mudar, fazer qualquer coisa, até essa frequência estar alinhada para nós recebermos o que nós queremos. E o Método Angel 22, este livro e todo este processo veio até mim, mas eu precisei de me alinhar para com ele. Então foi todo este processo que eu chamo no próximo livro uma escalada, um teste de fé, esta escalada que eu fiz, que fui encaminhada a partir de uma certa altura até estar alinhada com o livro, e foi um acordar muito grande para mim, através de sonhos, mensagens, meditações, mas sobretudo muitos sonhos com muita informação. É muito importante a gente dar importância aos nossos sonhos. Quem leu já o Método Angel 22 percebe que eu recebi muita informação nos sonhos. Desde muito jovem que eu tenho sonhos, eu gosto muito de dormir para ir sonhar. Eu sinto que tenho outra vida quando estou a dormir, é como se eu tivesse outra vida paralela. E resolvo muitas coisas a dormir. Este livro tinha muitas dúvidas, porque eram assuntos que eu não dominava, assuntos às vezes da matemática, outras vezes da física quântica, outras vezes propriamente da física, e eu fazia as perguntas antes de dormir e pedia para ser encaminhada. Nem sempre sonhava com a resposta, mas quando sonhava com a resposta ficava tão feliz. Às vezes a gente não sonha logo, mas depois, passado um tempo, vinha-me a resposta, ou sonhava uma semana depois, ou um dia depois. Os nossos sonhos têm uma importância muito grande na nossa vida, e é muito importante dar-lhe importância. Se você ainda não se lembra dos seus sonhos, antes de dormir, peça à sua consciência: eu quero amanhã acordar e lembrar-me do meu sonho. Consciência, amanhã lembra-me do meu sonho. Ou antes de dormir, diga a si próprio: amanhã, quando acordar, quero lembrar-me do meu sonho. E isto é muito importante, você fazer isso constantemente, porque vai ver que vai-se começar a lembrar dos seus sonhos. O que me acontece nos meus sonhos é muito interessante, é que eu estou a dormir e de repente eu acordo, mas estou ainda a dormir. Ou seja, a minha consciência acorda, mas eu continuo no sonho. É muito engraçado. Às vezes o que eu faço para ter consciência que estou a sonhar e que não estou a viver, então eu vou tipo um prédio alto e atiro-me do prédio, ou vou a uma montanha alta e atiro-me da montanha abaixo, e quando vou a cair saio do corpo, a dormir, não é? Saio daquele... É como se desse um acordar. Eu sinto que estou a ser como se fosse sugada do meu corpo, parece quando eu saio do corpo é como se fosse um aspirador que me está ali a aspirar e eu saio. É super interessante. E quando eu saio do corpo, quando eu acordo, então, e quando isso acontece, sou eu que estou a comandar o sonho, a maior parte das vezes. Óbvio, isto não me acontece sempre que eu quero, isto é uma situação que acontece quando tem de acontecer. Não faço isto sempre que me apetece, gostava muito de o fazer, porque é uma maravilha, é maravilhoso a gente sair do corpo e voar, sobrevoar as pirâmides do Egito, voar por estes satélites fora, pelas estrelas, pelo céu azul, é lindo.
E só que essas situações acontecem quando é possível. Não sei qual é que é o fator que me faz fazer isto. Isso eu não tenho respostas para isso. Mas o que eu sei é que muitas das respostas que me vieram para o meu livro foram através de sonhos, projeções astrais. E é isto que eu chamo de projeção astral, é nós estamos a dormir, de repente acordamos e continuamos a dormir, mas estamos acordados. E o que é que acontece? Quando nós depois realmente acordamos para a vida, nós conseguimos deslembrar de tudo. É como se tivéssemos vivido realmente, e vivemos, na realidade nós vivemos aquilo. Então foi muito sobre os sonhos, foi muito através dos sonhos e viagens astrais que eu recebi este método Angel 22, que no fundo se baseia num círculo, num quadrado e num triângulo, num símbolo que tem uma vibração específica muito forte e capaz de falar a todas as camadas de consciência do nosso corpo. Este símbolo tem uma linguagem muito inteligente, inconsciente, que só de nós o visualizarmos, olharmos para ele, ou se fecharmos os olhos e se o desenharmos, vamos conectar com as frequências que alinham o nosso corpo e o nosso campo energético. Então por isso é que ele é usado em todos os chakras, de acordo com o chakra. Portanto, o símbolo tem as frequências da forma geométrica e depois acionamos em cima dessas figuras geométricas a cor. Se queremos trabalhar o chakra do coração, pomos o círculo verde, colocamos o círculo verde, o quadrado verde e o triângulo verde. Se queremos trabalhar o chakra da raiz, colocamos o círculo vermelho, o quadrado vermelho e o triângulo vermelho, enfim. No livro está depois a explicar, depois faço vídeos a explicar mais profundamente as cores do símbolo, mas na realidade o círculo, o quadrado e o triângulo são um código de uma matriz de vida. Isto veio até mim a dormir. Então as pessoas pensam, é só um símbolo. Não é só um símbolo. Os símbolos falam uma linguagem consciente, falam uma linguagem visível e têm muito mais informação do que nós pensamos. Os símbolos têm frequências e nós mais profundamente, tanto o nosso corpo a nível subatómico, digamos assim, partículas subatómicas já entendem essa linguagem da geometria sagrada. Então é muito importante entender que os símbolos são quase como portais. Nós, quando observamos um símbolo, dependendo do símbolo que estamos a observar, vamos conectar com muita informação que de outra maneira não seria possível conectarmos. Por isso é que depois no livro, eu mais para a frente também explicarei melhor o símbolo, mas o círculo, quadrado e o triângulo eu chamei-lhe Angel 22, é o nome do símbolo, e é o nome também de uma entidade que me passou as informações sobre o símbolo durante estes anos em que eu estive a curar-me e depois que escrevi o livro. Então eu recebi informação de pessoas que eu considero maravilhosas do outro lado. Eu conheci seres lindos a dormir, muito especiais. Pode parecer estranho, mas é como se eu tivesse tido contacto a dormir com entidades de luz, entidades que estão a tentar ajudar o acordar da Terra, o acordar desta nova era, desta nova consciência de amor, de unidade, para que nós todos tenhamos a consciência de que somos todos uma família, somos todos, não existe separação. A separação não existe, é uma ilusão, está tudo ligado a um nível mais profundo. Nós somos um ser, e esse ser que se divide para se conhecer em cada um de nós, numa realidade mais profunda, somos só um. Então é vivermos cada vez mais com esta consciência de que somos um. Vivemos separados, obviamente, porque cada um está no seu corpo, cada um tem a sua vida e tem as suas escolhas e tem os seus sonhos. Mas vivemos com a consciência de que somos um, de que somos um ser, que somos um amor. Então, se eu fizer algo de bom, eu estou-me a ajudar, mas também estou a ajudar toda a unidade, todo o mundo, todo o planeta, todo o cosmos, está tudo ligado. Se eu tenho uma atitude má para comigo ou uma atitude má para com o outro, eu estou a tratar mal a mim também. Eu tenho inveja daquela pessoa, porquê? Aquela pessoa faz parte de mim. Se ela tem uma vida maravilhosa, maravilha, que bom para mim também. Então, quanto mais nós vivemos com esta consciência de que dar ao outro é dar a si própria, amar o outro é amar a si própria,
mais a sua vida começa a melhorar, a mudar. Temos que entrar rapidamente nesta consciência de unidade para viver na nova era, vivendo em separação, mas em unidade. Vivendo cada um as suas vidas, mas com a consciência de que tudo aquilo que eu faço afeta o todo. Isto é muito importante. E também não se esqueça de que cada vez que você está a tratar mal a outra pessoa, há uma parte de si que também é maltratada. Porque existe uma parte do nosso cérebro que não sabe, não consegue ver a diferença entre aquilo que está aí para o outro e o que está aí para nós. Então isso é muito importante. Lembre-se de falar com carinho, lembre-se de ser compreensivo e flexível, porque se existe alguma coisa que nos está a acontecer que nós não estamos a gostar, e eu aprendi isso na minha escalada para o Meta Angel 22, é tudo uma questão de alinhamento. Quando eu mudei a minha vibração, quando eu mudei a minha maneira de sentir, quando eu mudei os meus pensamentos, tudo mudou à minha volta. A minha frequência mudou, então o universo já alinhou-se comigo com outras coisas. Se eu estou triste, se hoje não recebi o meu ordenado, se o meu ordenado não chegou para pagar as minhas contas, se o meu carro foi roubado, se me trataram mal num emprego, se o meu marido me engana, o que quer que seja que lhe esteja a acontecer, que você não gosta, que lhe está a fazer sentir-se triste, você tem em si uma frequência que faz atrair isso para si. Então, se isso está-lhe a acontecer, se alguma coisa que não está bem está-lhe a acontecer, é só para você olhar para dentro. É um pedido de conexão interior. Em vez de reagir mal, de ficar irritada com a vida, de ficar a achar que é uma vítima e que está tudo contra si, não há vítimas na nova era. Somos responsáveis pela realidade que vivemos. Não existe vítimas. Aquilo que nós vivemos estamos a criar com a nossa energia, com o nosso campo de energia. Olhe para dentro e tente perceber porque é que eu estou a atrair isto para a minha vida, qual é a frequência que eu tenho de limpar em mim. Faça o Ho'oponopono. Faça o Ho'oponopono no momento em que estiver a acontecer alguma coisa que você não goste, ou faça uma meditação, feche os olhos e peça para o corpo de dor que atraiu esta situação e tira esse corpo de dor para a fogueira, elimina esse corpo de dor de si. Aceite o que quer que a vida lhe está a dar, aceite, e depois desse level, desse estado de aceitação de que eu aceito que isto está-me a acontecer, porque se isto me está a acontecer é porque esta era a frequência que eu tinha, eu não podia mais nada acontecer para mim neste momento, porque eu não tenho ainda frequência para isso. Então eu quero mudar a minha frequência para atrair aquilo que eu quero. E você, com a aceitação, com a gratidão, você vai começar a mudar a sua frequência e vai também, ao aceitar, você vai chegar a uma paz. Por mais que esteja a sofrer, existe uma paz lá na aceitação. E depois essa paz vai tirar toda a raiva. Você vai deixar de sentir raiva, por mais que tenha sido maltratado, por mais que tenha magoado, você vai deixar de sentir raiva, porque aceitou, porque percebeu, se esta pessoa me tratou assim, foi porque ela não podia fazer de outra maneira, porque esta era a frequência que eu tinha e ela não podia chegar até mim de outra maneira. Então eu vou agradecer porque esta pessoa está-me a mostrar uma frequência que eu tenho em mim, que eu tenho que eliminar, por mais que seja uma coisa inconsciente. Então você aceita e diz, eu aceito que esta pessoa realmente tratou-me assim, porque eu tenho esta frequência e tenho que a limpar, e só podia acontecer isto, não podia acontecer mais nada neste momento, mas no futuro vai acontecer, porque eu vou mudar a minha frequência. Então você muda a sua frequência, você aceita, e depois desse lugar de aceitação começa a vir ideias do que fazer, e você vai ter uma inspiração do que fazer, mas com paz, entende? Com paz, com carinho, sem raiva pela pessoa que a magoou. Você vai perdoar, porque vai perceber que a culpa não é daquela pessoa, a culpa não existe. Existe responsabilidade, não existe culpa. Aquela pessoa maltratou-me, a culpa é dela, maltratou-me, fez mal. Não existe culpa. Existe a responsabilidade de manter o nosso campo de energia com amor, com paz, com gratidão. E se isso acontecer, você não vai atrair para a sua vida ninguém que o vai tratar mal, porque as frequências iguais atraem-se. Se você está a vibrar numa frequência aqui de amor, de paz, de serenidade, as frequências que estão por baixo disso, as frequências mais densas, de raiva, de ódio, elas não têm como chegar aqui, não têm como atingir aqui. Não é possível você ter uma frequência
elevada e as frequências densas atacarem o seu campo energético. Elas não têm como entrar, porque você está noutro nível. O universo funciona todo como um rádio. Imagine você quer ouvir um certo posto de rádio e para isso vai sintonizar a frequência 109.5. Você tem que sintonizar essa frequência para ouvir aquele tipo de rádio. Então tudo no universo funciona como um rádio. Então, se você está a sintonizar a frequência 100, não tem como ouvir a frequência 109.9. Se você está a sintonizar uma frequência A, não tem como ouvir a frequência B. E a frequência B não tem como atacar e como entrar no campo energético da frequência A. Então, isto para dizer o quê? Isto para dizer que a nossa energia, a nossa frequência é o que dita as coisas com que nós nos sintonizamos. Se nós estamos sintonizados com a frequência A, nós vamos sintonizar objetos, situações, pessoas que estão sintonizadas com a frequência A. Então, se você foi maltratado, é porque você ainda tem ali uma frequência que fez atrair esses maus tratos, essa pessoa a falar-lhe mal. Porque quando você estiver só numa frequência elevada, não tem como essas frequências mais densas entrarem no seu campo energético. Elas simplesmente vão ser repelidas, porque as frequências iguais atraem-se, entende? Então isto é muito importante. Isto foi uma das grandes lições que eu aprendi antes de começar a escrever o livro, antes de começar a escrever o Método Angel 22. Eu aprendi que precisei de me alinhar com ele para poder realmente passar a mensagem. Sempre que eu estava triste, eu não conseguia escrever uma palavra no livro. O livro foi sempre escrito com uma vibração maravilhosa, feliz, em paz. Enquanto eu escrevi o livro, eu não tive relacionamentos nenhuns, eu estava só comigo, com a minha energia. E eu estava sempre alinhada com o amor, um amor profundo, e foi com essa energia que eu escrevi o livro, que eu recebi o livro, por outras palavras. Para terminar este primeiro vídeo, porque o próximo vídeo vai começar a explicar mais coisas sobre o livro. Este foi só um pouquinho para vocês entenderem-me, para perceberem que eu não sou nenhum ser iluminado. Eu sou uma pessoa normal, como todos vocês. Passei um processo muito difícil de dor, ultrapassei-o devido à conexão interior e devido à utilização deste símbolo maravilhoso que é o círculo, quadrado e o triângulo, o símbolo Método Angel 22, e através das meditações, da música, das frequências dos chakras, tudo que está no livro. Foi assim que eu me curei e cada vez mais, portanto, eu hoje em dia continuo a fazer por profilaxia, às vezes tenho umas dores de garganta ou assim, uso o chakra da garganta, mas sempre que posso faço as meditações, uma por dia. E é maravilhoso este acordar. Cada vez mais eu consigo olhar para a beleza que me cerca. Parece que as coisas ganham cada vez mais beleza. Parece que as cores estão cada vez mais intensas. Parece que eu sinto as coisas cada vez mais profundamente. É tão bonito. Parece que às vezes estou drogada. Não sei o que é estar drogada, que eu na realidade eu nunca me droguei. Mas dizem que é uma sensação de êxtase, de felicidade interior. Então, se isto é de ser drogado, então é assim que eu estou. Sem droga, sem álcool, sem nada, mas só com a meditação, com o símbolo, com o trabalho interior diário, com a conexão com frequências altas de qualidade, com o meu amor, com a minha serenidade e a paz. E você vai a passear na rua e olha, vê uma árvore, é linda e fica ali a olhar e é uma felicidade interior olhar aquela árvore, as cores, respirar fundo, sentir uma paz. Tudo isto é impagável e é o que eu queria partilhar. Isto é como eu me sinto depois de tanto tempo a trabalhar com o símbolo. E quanto mais é o grau de consciência, quanto mais está acordada a pessoa que está a trabalhar com o símbolo, mais ela sente. É isso que eu tenho vindo a constatar. Quanto mais nós acordamos, mais profundamente sentimos. As coisas parece que sabem melhor. A música vibra melhor. Tudo nos toca mais profundamente em beleza. É gratidão, eu sinto-me muito feliz por este processo que eu estou a viver e por isso estou a partilhar com vocês. Só mais uma coisinha,
o prefácio do livro foi escrito por o meu querido Matias Di Stefano. Eu quero agradecer de coração ao Matias Di Stefano porque ele é um rapaz, um jovem muito evoluído, uma criança indigo, começou por ser, mas é um jovem hoje em dia que faz trabalhos maravilhosos para a vibração e para o acordar desta nova consciência. É um jovem que eu admiro muito pela sua sabedoria interior, por isso lhe pedi para ele me escrever o prefácio e ele tirou o seu tempo muito ocupado, parou para me escrever o prefácio, então eu agradeço de coração ao Matias Di Stefano. Falando assim muito sucintamente o prefácio que ele escreveu no meu livro, ele diz que existem 22 dimensões, que são as que eu... Aliás, o método Angel 22 significa... O 22 está relacionado exatamente com isso, com as 22 dimensões da nossa consciência. Nessas 22 dimensões, nós, seres anjos de luz, vamos passar por todas elas e aprender o que cada uma delas tem para nos ensinar. E depois a nossa missão é passar a nossa experiência, partilhá-la com o mundo. Porque cada um de nós tem uma experiência diferente e tem uma informação diferente. Então cada um deve partilhar a informação que tem para que depois todas as informações juntas possamos chegar ao conhecimento. Então o Matias Di Stefano, no prefácio dele, no fundo fala isto, que é importante cada um de nós partilhar a informação, descobrir, primeiro fazer o contacto interior, fazer a conexão interior, descobrir, experienciar e depois partilhar essa informação, partilhar aquilo que experienciou com o todo, com toda a humanidade, para que todos juntos a gente vá mais longe. E este livro, no fundo, é uma das minhas experiências e é a minha partilha do meu interior para vocês, para que vocês também sintam o entusiasmo de procurar o vosso interior e partilhá-lo também com o mundo, para que cada vez mais nós possamos chegar ao conhecimento pleno e à verdade, porque a verdade é o conjunto de muitas verdades, todas as verdades são verdadeiras e cada ponto de vista é vista de um ponto, todos temos razão e ninguém tem razão, no fundo está tudo certo, o universo está sempre correto, existe uma espiral que une o todo e essa espiral tem um movimento certo. Se alguma coisa está a acontecer, ela está certa, não há como, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Está tudo certo, aceitar que está tudo alinhado com o movimento do cosmos. Se não gostamos daquilo que está a acontecer, olhar para dentro, não vamos culpar aquele, nem o outro, nem porque aquele me despediu, nem porque o outro me falou mal, nem porque a minha infância foi difícil. Não, está tudo certo. Eu sou responsável pela minha realidade e eu vou olhar para dentro e vou limpar o meu campo energético, vou limpar os meus corpos de dor, vou tirar de mim aquilo que está a atrair aquilo que eu não gosto, para eu não voltar a atrair mais. Não se esqueça que o universo funciona como um rádio e se você está a sintonizar a rádio 100, você não pode ouvir a rádio 120 e vice-versa. Então, preste atenção quais são os sentimentos e pensamentos que você sente diariamente, pois isso é a sua sintonia. Se você está sintonizado com o medo, ou até que superficialmente você está sintonizado com o amor, mas lá mais profundamente. Então, se você está superficialmente sintonizado com o amor, mas se as suas raízes estão no medo, não tem como atrair a frequência que você quer. Para isso servem a limpeza dos corpos de dor, as meditações que nós fazemos para limpar os corpos de dor. Pode usar o Ho'oponopono, aquilo que para si der resultado. O importante é limpar o que tem no nosso inconsciente para que essa frequência não seja mais atraída para a nossa vida. Então, muitos beijinhos. Fica aqui, este é o primeiro vídeo. O primeiro, se Deus quiser, de muitos vídeos do método Angel 22, do Angel 22 Campus. E se você tem alguma dúvida, envie mensagem, vou tentar responder. Envie mensagem aqui ou no Instagram, conforme você preferir. Tenha um dia muito bom e já sabe, sintonize com as coisas boas, perca tempo com aquilo que você quer e não perca tempo nem energia com as coisas que você não quer. Um beijinho grande e uma ótima semana. Fiquem com paz. Espero ter ajudado. Beijinho.